Para falar agora sobre a chance de Carlos de Penha, meio atacante, uruguaio, 31 anos de idade, pintar como reforço do Vasco. Esse boato correu forte durante a segunda-feira e no programa do Nicola mandei mensagem para um dirigente Cruz Maltino para saber se existe alguma chance de acordo. Só para lembrar, o De Penha foi contratado pelo Internacional 2 temporadas atrás, de graça do Dinamo Moscou, do Dinamo de Kiev, temporada passada de 54 jogos, 5 gols e 7 assistências. Verdade é que o De Penha perdeu espaço com o Eduardo Cudê em 2024, chegou a nem entrar em 3 partidas, foi para o banco de reservas e não foi utilizado. Dessa maneira, tirá-lo do Internacional não seria um problema. A grande questão é que dentro do Vasco não há convicção de que o De Penha resolveria os problemas cruzmaltinos. E segundo essa minha fonte, não há tratativas em andamento. O atleta uruguaio não será contratado. Vínculo dele com o Inter se encerra em dezembro, jogador avaliado pelo Transfer Market em 3 milhões de euros. Acha que o De Penha caberia no Vasco? Qual outro jogador você gostaria? E só mais um complemento a respeito do Cruz Maltino, contei para vocês com exclusividade nessa segunda-feira que o Vasco monitora a situação de Carlinhos, atacante de 27 anos de idade, artilheiro do Campeonato Carioca com a camisa do Nova Iguaçu. Legal, uma história bem bacana, cara. O torcedor do Corinthians certamente vai se lembrar dele. O Carlinhos, da base do Corinthians, em 2017, foi o artilheiro da Copinha com 10 gols. E aí, no passo seguinte, diante daquela boa performance, o Corinthians assinou um contrato com o Carlinhos de 4 anos. 35 mil reais por mês na primeira temporada, 40 mil na segunda, 50 mil na terceira, 60 mil na quarta. O menino acabou se deslumbrando, não era de bebida nem nada, mas acabou curtindo a noite, mulherada, aquela coisa toda, passou a ser emprestado para vários clubes e se perdeu. Até que no ano de 2022, o atacante, que teve um contrato de 4 anos com um salário relativamente legal no Corinthians, estava quebrado, desempregado, devendo 6 meses de pensão para a mãe do seu filho, correndo o risco de ser preso e sem clube para jogar diante de vários empréstimos não bem sucedidos. Que acabou rolando? Existiu o Jefferson Batista, que é um empresário de futebol, ele cuida de alguns atletas, ele procurou o Carlinhos e falou: Carlinhos, a gente precisa mudar radicalmente a sua vida, cara. Tá tudo errado o que você tá fazendo. Você não pode mais investir na noite. Se você não tiver um compromisso, você vai se perder. Pois bem, o Carlinhos acabou aceitando as sugestões, o Jefferson acabou quitando todas as dívidas que ele tinha, da pensão, problemas com carro, com multas, essa coisa toda, e eles decidiram viajar para Dubai para fazer uma pré-temporada no Shabab Al Ahly, por conta de um outro jogador que também é representado pelo Jefferson. Abriu-se as portas para esse time lá nos Emirados, e o Carlinhos fez uma pré-temporada de 40 dias lá, tudo pago pelo empresário. Voltou para o Brasil, fez uma boa temporada na Série D pelo Camboriú e acertou com o Nova Iguaçu para esse ano. No Nova Iguaçu, ele é artilheiro do Campeonato Carioca, são 8 jogos e 8 gols marcados. Fez gol em todos os jogos, com exceção ao Bangu, o jogo que ele foi expulso. 2 gols no Botafogo, 1 no Vasco, 1 no Flamengo. Contra o Fluminense ele acabou não jogando. E esse Carlinhos, hoje com 27 anos, mais maduro, 1,97 m de altura, cara rápido apesar da altura, tem negociações ou tem sondagens do Vasco, do Guarani, do Goiás e de 2 times de fora. Essa negociação, ou essa conclusão de um negócio deve acontecer um pouquinho mais para frente, mas eu queria contar para vocês essas reviravoltas que o futebol dá, né? O cara que em 2017 surge com 10 gols na Copinha, ganha 4 anos de contrato do Corinthians, acaba se perdendo no mundo da bola e também na noite, e agora tenta reconstruir sua vida com 8 gols em 8 partidas no Campeonato Carioca, tá? O Fabrício Valentini. Boa noite, Nicola. Carlos de Penha no Vascão, tem mais outra notícia. Então, só para completar sobre o Carlinhos, o Vasco é um dos clubes interessados nunca. Interessados não, o Vasco é um dos clubes que monitoram o Carlinhos, não há proposta oficial. Deixa eu perguntar sobre o De Penha. De Penha é um jogador que conseguiu ir bem no Internacional, mas perdeu muito espaço desde a chegada do Cudê, né? Só uma coisa importante, embora o torcedor do Vasco, o Ramon Dias e o Alexandre Matos sonhem com mais reforços, a 777 tem tentado frear a todo custo possíveis novos investimentos. A alegação é de que não tem mais dinheiro para gastar. A verdade é que tem uma queda de braço, né? Com o pessoal do Vasco sonhando com um time melhor e o pessoal da 777 tentando conter despesas e sonhando com vendas de atletas, tá? Mandei mensagem aqui sobre o De Penha, assim que tiver qualquer novidade já conto para vocês.
Alberto Coelho, Nicola, dê pena no Vasco, não vai rolar. Até acho que poderia ser uma boa sim, tá? O Vários perguntando sobre o Vascão, contei para vocês no início da live que a possibilidade de Depena ser contratada já foi descartada por uma fonte minha no início do vídeo, e que Carlinhos, artilheiro do Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, tem sido monitorado pelo Vasco. Não há proposta, mas aquele monitoramento. O Vasco só volta a campo no sábado contra o Volta Redonda, em partida com transmissão do SBT. E você vai conhecer agora a linda história do seu Calil. Ele tem 82 anos e de toda a sua família que é vascaína. Uma verdadeira história de amor com o clube. A Natália Pereira conta pra gente. Fala, Nath. Um amor que passa de geração em geração. É uma emoção muito grande olhar e ver minha família nessa união vascaína. Já na adolescência, meu pai tinha uma van de 12 lugares. Então ele colocava os filhos, os sobrinhos dentro da van e a gente ia para o Maracanã, ia para São Januário. Esse é o seu Calil, de 82 anos. Um vascaíno de alma e responsável por essa grande família, que carrega a Cruz de Malta no peito. No clássico contra o Flamengo, ele viralizou com esse vídeo. Isabela, filha de seu Calil, foi a responsável por registrar toda a alegria do pai na arquibancada do Maracanã. Então quando a gente chegou lá, debaixo de chuva e ele vibrando, pulando, tinha que registrar aquele momento. Era um momento para ser eternizado, mas principalmente no jogo do Vasco, quando ele está lá, eu acho que é o momento que ele se acha, que ele sente que ele está mais vivo. Na família de seu Calil, todo mundo torce pelo gigante da colina. Todo mundo mesmo. Olha só o mascote da casa. Essa calopsita se chama Juninho Pernambucano. E acreditem, sabe de cor o hino do Vasco. Aqui na casa do seu Calil, como vocês podem perceber, tudo remete ao Vasco. A família é toda vascaína, várias gerações diferentes. E o maior patrimônio do Vasco, seu Calil, com certeza, é a sua torcida. E eu quero saber do fundo do seu coração, o que é o Vasco da Gama para o senhor? O Vasco é o Vasco para mim a vida toda. Tudo para mim em torno do Vasco. É só a minha família que está superior ao Vasco. Várias e várias gerações. Amor independe da divisão que a gente está. Amor e amar ao Vasco eu aprendi com meu pai. Como diz a tradição vascaína, enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Mas vendo todo esse amor do seu Calil pulsar, não é apenas o coração infantil que faz o Vasco ser imortal. Muito bem, um beijo pro seu Calil, um beijo pra toda essa família vascaína. Não que eu queira falar com vascaínos hoje. O que você tá rindo? Nada. Pedrosa, eu quero saber como é que tá a renovação do Verrete. Já rolou? Tá tudo certo? Parou a fofoca, tudo certo já. Ah, tinha fofoca? Tinha fofoca. Tinha uma fofoca lá no sul, tinha uma fofoca em outros lugares aí, Você entendeu? do Vasco postou uma foto, Exato. um vídeo. Eu pensei que tinha fofoca no Rio. Não, no Porque Rio... todo atacante chega no Vasco, se destaca, vai pro Fluminense. Não, nada de fofoca. Tu é malvadinho, hein? É. Olha aqui, o vídeo do Vasco, eu morri de rir, ele escutando uma playlist, né? Ele tudo... Aí tu viu depois as montagens? As músicas que o povo botava ele escutando. Gente, olha, a internet é maravilhosa. O Vasco da Gama acertou a renovação do contrato com o atacante Verrete, tá para dezembro de 2025. O novo contrato prevê renovação automática, mais um ano, se algumas metas estabelecidas forem cumpridas. Sabe que metas são essas, ô Pedrosa? É questão de gols, questão de número de partidas, até você chegar a esse número. A gente tá falando aqui de um jogador de 35 anos, o Vasco se protege, né? O principal nesse caso aí, Fernanda, foi a valorização salarial do atleta. O Verrete ganhava um salário muito baixo para um centroavante dentro do futebol brasileiro, que já era muito maior do que ele ganhava no Belgrano da Argentina, mas por tudo que ele fez ano passado, o cara fez 10 gols, salvou o Vasco do rebaixamento, fez 2 gols agora no Botafogo. Perdão. Enfim, chegou a seu 12º gol aí com a camisa do Vasco da Gama. E por isso ele merecia essa renovação salarial, a família está muito feliz.
Quando começou essa fofoca aí de Grêmio, eu falei na transmissão do SBT que não tinha a mínima chance dele sair do Vasco da Gama. O Grêmio ficou caçando, né? Ficou caçando. Veio uma fofoca também com o meu Tiquinho Soares. É. O Tiquinho não leu nada, não quis, não foi. Tá lá meu Tiquinho lá no meu Botafogo, O Grêmio gente. queria Deixa o meu Tiquinho quieto, pelo amor de Deus. Queria um substituto do Soares, né? Aí eles levaram o Diego Costa, né? Então o Verratti estava nesse radar, mas ele renovou, a família tá feliz, tá muito feliz. Contrato até o final de 2025 Quantos com possível anos ele renovação. tem? 35. Novo, né? 35. É porque é o que a gente sempre fala, Fernanda. Vai do atleta, Gente, o novo, quanto ele se cuida. Olha aqui, eu falo novo, porque nós decidimos aqui nesse programa, Perfeito. nós fizemos uma decisão, eu, Venei e Pedrosa ao vivo, que a gente não vai mais chamar jogador de 30 e poucos anos de velho. Que a gente está olhando nos jogadores que começam a performar em seu auge lá com uns 34, 35 anos, com toda a tecnologia que tem multidisciplinar no futebol, com toda a capacidade hoje do atleta se entender como um atleta de alta performance, se cuidar de forma extrema. Ele está prolongando essa vida em atividade, né, como um atleta de alta performance, e muitos buscando seu auge ali nos 33, 34 anos. Tem os dois maiores exemplos que a gente pode dar aqui. Primeiro, o maior atleta da história desse esporte é o Cristiano Ronaldo. A partir dos 30 anos, ele fez mais gols do que antes dos 30 anos. E o próprio Germancano, que é um exemplo mais próximo aqui, que é o rei da América, a melhor fase da carreira dele foi a partir dos 30 anos. Muito bem. Ó, o Vasco divulgou os bastidores da vitória no Carioca, né, com destaques. Discurso. Contra quem? Ramon, deixa o Ramon falar. Vamos a seguir igual. Vamos con esta mentalidad ganadora, que es un equipo grande este. Vasco es un equipo grande. Hay que tener esa mentalidad. Hay que clasificar. Eu posso falar uma coisa com você que talvez você saiba responder? Tô vendo um monte de gente da imprensa chiando que não é o Emiliano que tem que falar, é o Ramon. Eu não gosto que é o Emiliano, tinha que ser o Ramon. O Emiliano é o filho dele, que é o auxiliar dele. E nas coletivas, geralmente quem fala ultimamente, né, no ano passado era o Ramon, tem sido o Emiliano. Por quê, Pedro? Você tem essa resposta? Sim, tenho essa resposta. Uma simples ligação resolveria isso, não teria boato nenhum, né? E como o jornalismo manda, eu sempre procuro saber e, cara, não tem absolutamente nada além do Emiliano entender português e falar português melhor do que o Ramon. Quando o Ramon vai para a coletiva, ele precisa de um intérprete. O Ramon tem 30 anos de carreira, então você imagina quantas coletivas ele já foi. Então, como eles trabalham em unidade, como é pai e filho, como é técnico e auxiliar, e o Emiliano Dias é também um técnico do Vasco, a verdade é que hoje o Vasco tem dois técnicos que trabalham juntos, não há problema nenhum. Além disso, tem uma passagem de bastão aí. Vai ser agora, Pedrosa? Vai ser esse ano? Não sei. Mas essa passagem de bastão é um fato, é uma informação e está acontecendo. Eu não sei, até porque o que a gente vê muito ali em pé na beirada do campo, eu lá da minha cabine vi muito isso contra o Botafogo, é o Emiliano por ali, né? Sim. E o Ramon mais sentadinho. Sim. Agora, eu não sei se vocês têm essa sensação. Você já viu esses programas que eu adoro? TV, né? Esses programas de música que tem vários candidatos e sempre tem um que é uma dupla, né? Aí vai eliminar quem? Pedrosa, vai a Fernanda, Rafa Melo ou Ramon e Emiliano, né? Eu só consigo ver os dois como uma dupla. Se eles estivessem participando de um reality, de um programa, eles seriam... Vai eliminar quem? O Emiliano e o Ramon. Tipo o Pepe e Neném. É isso. É isso. Lá na fazenda. É aquele negócio que vira cadeira, Isso, sabe? também lá no Que aí, negócio. quando tem, às vezes, tem a duplinha que é mais pro sertanejo, né? Aí fica lá a duplinha e as outras pessoas são sozinhas, né? Perfeito. Eu não consigo fazer outra leitura desses dois do que desse jeito. É verdade. Aí tá então, né, minha rapaziada, mais um vídeo aí do Vascão da Gama, né? O Vasco aí segue monitorando a situação do atacante Carlinhos de Nova Iguaçu, né? Todos já sabemos aí que o jogador também já deixou claro com o seu empresário que só vai ter conversa mais avançadas, né, para trocar o Nova Iguaçu por alguma outra equipe após o término do Campeonato Carioca, né? O Nova Iguaçu está em boa fase no Campeonato Carioca. O jogador também está vivendo uma boa fase, 8 gols em 8 jogos, né? Fez gol inclusive no Vasco da Gama, na partida que o Nova Iguaçu venceu. E aí, eu acho que valeria a pena 777 investir no jogador, né? Eles estão aí meio naquela de não querer contratar mais, né? Estão querendo mais vender do que contratar jogadores no momento, né?
mas eu acho que seria interessante aí o Vasco fazer aquisição do jogador, né? É um jogador, apesar de ser muito alto, ele é um jogador veloz, tem um bom drible, né? E eu acho que seria uma boa opção para o Vasco para o restante da temporada, até ali, né, para revezar e fazer uma sombra ao atacante Verratti, né? Que no momento hoje não tem nenhum jogador para fazer sombra a ele, né? Então dê a sua opinião aí, ative as notificações do canal, se inscreve também se ainda não é inscrito e deixa aí seu comentário sobre o que você acha aí do Carlinhos no Vasco, né? Já que foi noticiado aí também que o Carlos de Penha já está praticamente descartado, não vem para o Vasco, então dê aí sua opinião. Valeu?